Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 11 de setembro de 2025, uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado na minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando acredito, fazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor vai dizer aqui em 2 Samuel, tá? 8, diz assim, as vitórias militares de Davi. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e subjugou-os e tirou-os do controle deles, Meteg, Amá. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra. No momento de João 3,30, que eu, a missionária Ana Jeroboam, desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça. Porque o objetivo desse canal, meu Deus, é que Jesus cresça e que eu diminua. Porque João diz, é necessário que ele cresça, que eu diminua, é necessário que Jesus cresça para que eu, na Yasuda e Comunidade, desapareça, para que seu nome esteja pregado e exaltado. Senhor, me dê entendimento e sabedoria da tua palavra, conhecimento e, acima de tudo, humildade para ministrá-la, para falá-la. Pai, com mansidão. Deus, eu preciso ser mais humilde. Me ajuda, Pai, está na tua vontade, não na minha. Amém, Jesus, amém? A gente veio de um contexto, né, onde ontem, né, Davi, no capítulo 7, né, ele tinha vontade de fazer uma casa para Deus, né, que ele falava que ele morava no palácio e Deus ficava numa tenda e aquilo não agradava a ele, né, e a gente vê que Davi quer fazer uma casa para Deus e Deus fala que não, né, que ele não vai fazer, porque, né, que quem ia fazer era o sucessor dele. E ali Deus relembra as promessas que ele fez para Davi, aleluia, glória a Deus. E me chamou muita atenção também no capítulo anterior, porque Davi, ele ora a Deus, né, para entrar assim na tenda, no tabernáculo, para falar com Deus. Então ele teme, né, ele teme ir no tabernáculo, Amanda Yassou de Comanai, para falar com Deus. Ele não vai de qualquer jeito, amém? Ele diz assim, que entrou no tabernáculo, sentou-se diante do Senhor, né? Então, ele tem assim um temor, né, para estar indo ao encontro do Senhor. E aí quando é que no versículo 27, parte B, 7:27b, diz assim, por isso o teu servo achou coragem para orar a ti. Então, ele não foi de qualquer jeito, né? Ele achou coragem, né, para orar a Deus, amém? Então, igreja, esse momento aqui, né, é um momento onde a gente glorifica a Deus, tá? E a gente vai glorificar a Deus como? Na Yasou de Comanai, né? Aleluia, Licanaia sou decai, tentando buscá-lo da melhor maneira, aleluia, né? Tentando fazer a vontade dele, aleluia. E aí, a gente sabe que aí começa, né? As vitórias militares de Davi. Vitórias militares de Davi. Depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou do controle deles Beteg e Amá, aleluia. Davi derrotou também os moabitas. Ele os fez deitar no chão e mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das duas primeiras medidas da corda eram mortos, mas o que ficava dentro da terceira era poupado. Assim, os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe imposto. Então, a gente sabe também que Davi ele tem uma história também aqui com os moabitas, tá? Quando ele, né, porque os moabitas são descendentes de Ló, você sabe, né? E Davi teve uma época que ele procura o auxílio ali em Moabe durante, né, para seus pais durante ali o exílio de Israel. Então, assim, tem muita coisa, né? Mas Davi, ele faz essa situação aqui com os moabitas, ok? E me chama muita atenção, né? Que Davi, por ser um rei, né? Segundo o coração de Deus, e ele era um rei, nossa, a canetinha secou, que lutava as guerras, né? Era um guerreiro, né? Ele cobra ali, ele faz com que os moabitas comecem a pagar imposto, ok? Ele, né, aqueles moabitas que sobravam, né, começam ali a pagar imposto. Por quê? Porque a gente sabe, né, que ele era o rei. Então, eles tinham que pagar, né, o tributo.
Vamos lá pro 3. Além disso, Davi derrotou Hadazer. Aqui tá falando nesse capítulo das vitórias dele, tá? Dos reis que ele lutou, tá? Ele derrotou os filisteus, ó. Ok? Derrotou também os moabitas. É só que eles derrotou, tá? Depois Davi derrotou Hadazer, filho de Reabe, filho de Zobão. Quando Hadazer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates. Davi apossou-se de 1.000 dos seus carros de guerra. 7.000 cavaleiros, 20.000 soldados de infantaria, ainda levou 100 cavalos de carro de guerra e aleijou todos os outros. Então, era guerra sangrenta, igreja, não era essas guerrinhas, né? Né? Então, a gente vê e diz assim, quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadazel, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Então, é guerra travada, ok? E assim, vai começar a contar as guerras que Davi venceu e ganhou. E vamos lá, no 6. E em seguida estabeleceu guarnição militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-lhes a pagar impostos, ok? Então, tinha um pagamento de impostos. E o Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares onde ia. Deus era com Davi, né? Então, Ramanai Assou de Comanai. Ainda aqui, Deus era com Davi. Deus lhe dava vitórias, ok? Por onde ele passava, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Shanaia Sou decai, né? Então, Deus, ele vem mostrando a Davi ali as suas lutas, ok? Como é que ele deve agir. Vamos lá pro 7. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadazé, de Tebai e Berotai, cidades que pertenciam a Hadazé. O rei levou também grande quantidade de bronze, né? Então, fala aqui que Davi levou grande quantidade de bronze, né? Aleluia, levou os escudos de ouro, grandes quantidades de bronze, ali para Jerusalém, ok? E diz assim no 9, quando Tou, o rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadazé, enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadazé, que tinha estado em guerra contra Tou. E com Jorão mandou todo tipo de utensílios de prata e de ouro e de bronze. Então, há tipo uma negociação aqui, ok? O rei, né? Quando o rei de Ramat soube, né? Quando ele soube, ele manda, tipo, como se fosse assim, vamos pacificar, ok? E, né, e vai com o Jorão ali, né? Prata, ouro, bronze, né? Vamos ver o que acontece? O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e com o ouro tomado de todos as outras nações que haviam subjugado. Então, gente, quando faz o palácio na Yasou de Comanai, né? O templo de Salomão, você imagina, né? Quanto ouro não tinha. Nica na Yasodecai, né? Então, né? Esse rei veio ajudar. E aí, Davi me poupou quando soube, né? E aí, vamos prosseguir para 12. Edom e Moabe. Os amonitas, os filisteus e os amalequitas também consagrou. Não. Edom, 12. Edom e Moabe, os amonitas, os filisteus e os amaleque também consagrou os bens tomados de Hadazer, filho de Reob, rei de Zobá. Então, era um costume deles, tá? Consagrar aquilo que lhe era tomado em guerra, ok? E a gente vê que Davi também consagrava ao Deus de Israel, ok? Cada um consagrava ao seu Deus, mas Davi consagrava ao rei de Israel. Vamos pular para o 13. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha, em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Então, ele fica o quê? Mais famoso. Porque Deus falou que Davi ia se tornar famoso. Agora Davi vai ficar mais famoso. Arai de Comanaira manda sair aqui na igreja. Você imagina, né? A situação. Por isso que Saul falava, ai, Davi vai ficar famoso. Saul ficava bravo. Ai, chorou, bandaia, sou. Aleluia, né? No 8,14. Ele estabeleceu guarnição militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomonitas. O Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares aonde ele ia. Então, porque Deus era com Davi, ok? Então, enquanto ele tinha um coração puro perante a Deus, Deus era com ele, né? Então, igreja, nós temos que manter, aleluia, glória a Deus. Deixa eu fechar essa cortina aqui. Sempre procurar ter um coração puro perante Deus, né? Perante o Senhor nosso Deus. Porque Deus, ele procura verdadeiros adoradores, pessoas que adorem ele em verdade, em espírito, sabe, igreja? Um coração puro, né? E é difícil hoje em dia a gente achar um coração puro, né?
a gente pedir para que Deus dê-nos um coração puro, na Yasode Komanai, aleluia, né? Para que tenhamos um coração puro. Igreja, a gente não vai ter um coração 100% puro, mas que Deus venha purificar o nosso coração, né? De sentimentos, desejos, de comportamentos, né? De soberba, de altivez, de coisas que não agradam a Deus, amém? E que Deus venha ter misericórdia, amém? Aleluia. 15, né? Vamos lá. Os oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Ou seja, Davi foi um rei justo, né? Isso chama muita atenção, né? Então, né? Isso é muito importante. A gente não se viu falar isso de Saul, no momento nenhum. Arai de Comanai, né? E diz assim, vamos lá de novo no 15, aleluia, os oficiais de Davi, 8:15. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Então, por isso que no capítulo, deixa eu ver, acho que fala que Israel teve descanso, né? É no 7, né? No 7. Vou até colocar aqui. 7, versículo 1, né? Israel teve descanso por causa disso, ok? 8, versículo 15. Que Deus era com Davi. No 16. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Eliúde, era o arquivista real. Zadok, filho de Atubé, e Aimeleque, filho de Abitá, era um sacerdote, né? Seraías era secretário. Benaías, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdote, né? Igreja, é muito interessante que aqui mostra que ninguém batalha sozinho, ok? Numa guerra, a gente vai precisar de alguém para estar na guerra conosco, aleluia. Glória a Deus, aleluia, né? Então, Davi, por ser um rei, né, que administrava a justiça e o direito a todos ali, ele era um rei teocrático, um rei genuíno, né, um rei na Yasode Komanai, que estava ali, né, na vontade, na fidelidade do Senhor. Isso é muito importante, igreja, isso é muito importante, né, você administrar aquilo que Deus colocou na sua mão com justiça, né, mostrando assim a fidelidade aos padrões divinos de Deus, fazendo aquilo que é correto, né, como é que Deus te coloca como vamos dizer, anjo de uma igreja e você se acha no direito de usurpar, como assim, né? De querer levar vantagem, né? Então, que Deus tenha misericórdia de mim. Eu peço a Deus para ter misericórdia de mim, né? Aleluia, né? Então, Davi, ele tinha esse temor, ele é rei. Então, assim, ele ficou rico por quê? Porque ele ganhava as guerras e ele, aí a Sol de Comanaira manda sair, ele era levado os despojos, né? Os ouros, as pratas, e ele ganhava também. E o seu palácio foi feito pelo rei Hirão, tá? Então, assim, Deus confirmando o ministério de Davi, né? Então, igreja, o que Deus tem para mim, para você, é para mim, para você. Não adianta querer usurpar, não querer roubar, enganar, né? Somente na Yasode como, né? Faça aquilo que Deus manda com zelo, né? Deus, ele quer zelo da minha e da sua parte, né? E Davi era zeloso nas coisas do Senhor, né? Então, vai falar de Joabe, do oficial, né? Então, mostrando também que ninguém reina sozinho, ninguém governa sozinho, né? Ninguém administra sozinho aquilo que Deus coloca na sua mão, ok? Então, nós temos que ser dispenseiros do rei, amém? Aleluia, glória a Deus, né? Então, a gente vê, né, a maneira que Deus, né, trabalhou com Davi, né? Então, assim, que Deus, ele possa trabalhar na minha e na sua vida e que a gente possa ouvir a voz de Deus, né? Para fazer as coisas de Deus com ordem e com decência, né? Porque é o que tá faltando. E eu preciso, Nadir Albano, missionária Nadir Albano, preciso, né? Hoje eu espero estar voltando para casinha, né? E fazendo a vontade do Senhor, amém? Deus abençoe, fique na paz.